Doutor Afonso com vocês, professor de Física do Colégio Senhora de Fátima. E a gente vai falar um pouquinho sobre medicina com física, que loucura! Olha que beleza! Então, vamos trocar uma ideia aí sobre o uso da física na medicina. O pessoal, quero ser médico, não tem que estudar física. Aham, vai vendo, vai vendo. Manda lá, Rodrigão. Ok, então o tema que a gente está discutindo no nosso documentário é sobre o uso da radiação artificial e natural na medicina. Tá, então a primeira pergunta que eu procurei foi qual é então a sua opinião em relação ao uso da radiação nas máquinas de medicina atual? É seguinte, a gente tem que pensar um pouco em como se deu essa evolução de uso de radiação em medicina. Porque todo mundo sabe, todo mundo já escutou falar, todo mundo já viu notícia que radiação pesada, ultravioleta, por exemplo, semente UV, ultravioleta B e C, eles podem gerar melanomas, mutação na célula, que vai gerar câncer de pele. Mas você tem radiações mais pesadas e mais ionizantes e mais energéticas, como a radiação alfa, beta e gama, que eles podem gerar daí mutações internas, não só na pele, mas da parte interna do corpo. Então, a mutação, ela é o resultado do quê? Quando a radiação pesada interfere lá no núcleo da célula, ioniza as bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina, muda alguma ligação e isso vai gerar um processo em cadeia que na hora da replicação celular vai gerar uma mutação. A mutação é boa? Se você virar o Wolverine, é. Né? Daí você se cura, você vai ter espetos na mão e tal. Mas se a mutação gerar uma parada, tipo acefalia, nasce sem formação de cérebro ou alguma outra deficiência grave que comprometa a vida, ela não é boa. Então a mutação ela ocorre. A gente é resultado de mutação, na verdade. Quando a gente voltar para os anos 80, as máquinas usadas para fazer radiação em hospitais, elas usavam elementos químicos, elementos radioativos. Tem a história de Goiânia, do Césio 137, que o pessoal jogou uma máquina de radiografia fora, no ferro velho, daí acharam a pedra brilhante, que era o césio, e esse césio começou a passar pela galera, um mostrar para o outro, levar para o outro, tem gente que comeu o césio, e aí gerou um problema seríssimo na cidade. A cidade ela teve vários pontos de contaminação. Nesse ponto é complicado, mas não por culpa do elemento químico. Mais uma vez, o problema foi o ser humano. Ele que não soube lidar. Em vez de descartar o troço de maneira correta, o cara jogou o troço no ferro velho. Claro que não é bem exatamente assim, mas o efeito foi esse. Hoje em dia você não usa mais isso. Você usa equipamentos com alta energia elétrica e essa energia elétrica gera radiações semelhantes que vão atuar diretamente em células cancerígenas, células tumorais. Então, nesse ponto, não só é bem-vindo, é essencial, como hoje em dia é obrigatório. Você consegue, a galera tem como é que posso dizer, muito folclore ainda, devido ao fato do câncer ser uma doença, né, complicada, terrível, mas se for detectado no começo, com um grau pequeno, ou seja, um que não tenha metástase ainda, você consegue índices de 90% de remissão de câncer em pessoas tratadas de maneira adequada usando quimio e radioterapia. Claro, tem que ser as duas coisas, mas você tem uma taxa muito elevada de sucesso. Então, hoje em dia, não dá para pensar em medicina sem radiação. Máquina de raio-x, como é que você vai tirar uma radiografia de uma pessoa? É radiação. Então, tem que ter. Não é questão de assim, o que você acha? Tem que ter. Hoje em dia, não dá para desatrelar a medicina da radiação. Certo. Então, ainda também sobre esse negócio do raio-x, quais são os riscos de ter partes de metal presente, tipo um brinco, alguma prótese? Qual é o problema disso numa câmera de raio-x durante um exame? Qualquer tipo de metal, ele vai refletir a onda. E ele pode ser, inclusive, eletrizado ou gerar calor. Então, até tatuagens que contenham chumbo, hoje em dia não tem mais, mas, por exemplo, uma tatuagem feita em prisão. Se o cara tem muita tatuagem dessa, tipo Yakuza, também não é legal, porque você pode ter geração de calor, você pode ter reflexão das ondas, você pode ter uma distorção dessas ondas, agir em lugar errado. Então, o problema é exatamente esse, né? Você não pode ter nada metálico, porque esse metal,
a radiação ela não atravessa o metal. Então ela pode sobrecarregar, seria mais ou menos, claro, comparativamente, mas seria mais ou menos igual se pôr uma forminha de papel alumínio dentro do micro-ondas, né? Vai gerar uma sobrecarga e tal, então isso interfere. Por isso que não é bacana, é por causa da sobrecarga mesmo. E isso também se aplica na roupa de chumbo, que às vezes, principalmente em exames de odontologia, é o mesmo princípio? Exatamente, você vai, quanto mais pesado, mais denso for o metal, menor a chance da radiação ultrapassar. Então, o chumbo é o melhor exemplo disso. Além dele ser maleável, não ser tão caro, ele é bem denso, a radiação não passa. Então, daí o que o oftalmologista faz? Ele põe aquele, entre aspas, babadorzão de chumbo para não afetar teus órgãos. Mesmo sendo uma radiação focalizada, você ainda vai ter dispersão dela. E como ele só quer o dente, aí ele protege os teus órgãos vitais aqui, né, que são órgãos de alta atividade celular, por isso tem que proteger. E aí ele protege os órgãos e focaliza mais no dente. O meu dentista, por exemplo, ele fez no consultório dele o seguinte: uma parede em um determinado lugar de concreto, um tijolo de espessura e mais o concreto. E aí, quando ele vai fazer a radiografia do meu dente, ele me põe lá o avental e ele fica atrás dessa parede para se proteger da radiação. Porque, no meu caso, eu tirei uma radiografia 2 anos atrás para tirar um siso. No caso dele, ele tira lá, sei lá, uma por dia. Então, ele está ele tá muito em contato com essa radiação. Por isso que ele tem esse contato de se esconder numa superfície de concreto. Inclusive, para você diminuir ou zerar a emissão de radiação, você pega o elemento radioativo, afunda ele no barril de concreto e o barril é revestido de chumbo ainda, para poder diminuir. E depois os caras jogam no mar. Olha que beleza, né? Guarda, guarda, guarda e joga na água. Uma hora vai dar ruim. Aí vem o Godzilla. Tudo que tá Não na é água. bem isso. Sim, pois é, né? Mas isso é fazer o que, né? É ser humano, meu Deus do céu. Pois é. Diga lá. É, e qual é a quantidade de máxima de radiação que esses aparelhos têm que emitir, assim para que o paciente não tenha nenhum, não seja prejudicado pela radiação? Os aparelhos, a radiação, ela é medida, tá? Numa unidade que é captada por aqueles contadores Geiger, mas não tem um valor exato, por quê? Porque se você está usando um aparelho para radiografia de um dente, ele vai ter uma escala, uma intensidade. Se você está fazendo uso de um aparelho de raio-x para radiografia de um fêmur que a pessoa quebrou numa queda, você vai precisar de uma intensidade maior. Se você vai precisar, por exemplo, de equipamento para radioterapia, aí você vai ter uma outra intensidade. Então não tem um limite exato, não tem como te falar, é tantos erg, né? Tantos ERG, ergs de intensidade ou de força, entre aspas, porque vai tudo depender do uso que você precisa. Né? Você radiografar um dedo, você precisa de muito menos energia que radiografar um, por exemplo. Então não dá para te precisar um valor X, porque tudo vai depender do uso, né? É muito amplo, não dá para ter uma ideia. Vamos lá. Ok, então, prosseguindo, quando deve ser feito agora na parte de radioterapia? Quando é que é um caso que deve ser feito? É logo no início que se descobre algum tumor ou tem que esperar um pouco? Depende, ó, você também, Rodrigo, está me quebrando, né? Porque você está me jogando só uma pergunta que tudo depende. Porque quando você faz a biópsia de um tumor, que é o exame, você tem graus de agressividade do tumor. Esse grau vai desde o 1, que seria o, entre aspas, maligno, até o 5, que é o mais agressivo que tem. Dependendo do grau que você detectar de tumor, você pode fazer um primeiro, né, ataque no tumor, um primeiro tratamento com medicamentos ou só com a quimioterapia. Agora, se você já na biópsia detecta que esse tumor ele é agressivo, de um grau de 3 para cima, aí você já tem que entrar com força total. Você já não pode esperar. Teve exemplo aí do prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, que em 1 ano se detectou, o cara fez o tratamento e mesmo assim o câncer entrou em metástase. Por quê? Porque eles não conseguiram, no primeiro momento, já erradicar a célula tumoral. E ela entrou em metástase e começou a se dividir, foi em outros tecidos.
Então, quando você detecta que é um tumor agressivo, que ele vai entrar em metástase, que ele vai começar a se dissipar pelo corpo, vai começar a criar o que eles chamam de raízes, você já tem que entrar já com a terapia completa, já de cara. Você já tem que tentar erradicar de qualquer tempo de se disseminar. Mas isso vai depender do grau também, tá? Não tem uma coisa tipo, eu acho que você deve fazer isso. Não, você tem que fazer a biópsia, ver qual que é o grau, para daí poder analisar qual que é o procedimento. Ah, bom, é porque do tipo seria que a radioterapia não seria um tratamento um pouco mais forte do que se fosse só com tratamento por sei lá o que que eles usam mesmo, A remédio. quimioterapia, ou mesmo. A quimioterapia é injetável, basicamente, e a radioterapia ela é irradiada, né? Ela é um, entre aspas, raio que você vai usar. Sim, a quimioterapia ela é agressiva e a rádio também é agressiva. As duas são bem agressivas. Tem tumores já que você consegue tratar só com medicamentos sem precisar ser químio, sem precisar ser rádio, tá? Dá para fazer. É um tratamento agressivo, tá? Toda pessoa que passa por isso, ela fica debilitada. Por mais que você focalize a radioterapia numa região só, ela vai alterar outras coisas. A pessoa sente dores, enjoo, desconforto. Quem já teve um caso, já acompanhou caso de tratamento de câncer full mesmo, que usa a quimio e a rádio, sabe que é o tratamento. Você olha para a pessoa e fala, não, olha, certeza que você quer continuar com isso? Será que vale a pena? Porque é bem complicado. Não é um tratamentozinho tipo, tomei um remedinho aqui, uma aspirina e tô de boa. O tratamento ele é complicado. Mas é que hoje em dia é o que a gente tem. Né? Até os caras descobrirem uma forma de controlar, é o que a gente tem. A forma mais efetiva, mais radical de tratamento mesmo é aliando a químio com a rádio. Ah, bom. E quais são os benefícios da radioterapia, diferente de outros tratamentos? Ele é mais focalizado, né? Porque como a quimioterapia ela vai atuar no organismo, que você injeta ela, né? Ela vai atuar meio que no sistema todo. A rádio você consegue focalizar. Então, eu tô com uma suspeita, um tumor de pele aqui, eu posso focalizar aqui. Eu não preciso injetar uma parada no meu corpo, esperar que ela percorra todo para agir direto no lugar. Então, a vantagem é essa, você consegue fazer não exatamente no tumor, mas o mais próximo possível da região do tumor ali para poder conter o avanço da doença. Você não precisa o organismo como um todo, né? Entendo. E a última pergunta, não sei se vai parecer um pouquinho sem sentido para você em relação ao resto, mas também focando um pouco na parte Se lá parecer, eu do. falo. Focando nessa parte justamente de contaminação radioativa, que foi o caso do Césio 137, da explosão de Chernobyl. Como então funciona a contaminação hereditária desse tipo de radiação? As radiações, em geral, elas vão se acumular nas células. A radiação pesada, mesmo tendo, né, o que a gente chama de meia-vida do elemento químico e assim vai, você pode ter um acúmulo de radiação. Você pode ter duas coisas. Você pode ter a própria radiação, né, que acumulou, o organismo ele absorve, tanto que nas épocas de guerra ou na época lá do pessoal lá de Fukushima, Chernobyl, você pode tomar doses enormes de iodo para você sobrecarregar o teu sistema de iodo e não acumular a radiação, ou você pode ter, por exemplo, a transmissão de heranças mutagênicas ou mutações que a radiação gerou. Então pode acontecer de você transmitir a mutação. Se você pegar Hiroshima, até hoje nascem crianças com problemas de formação. Em Hiroshima, Nagasaki, e acredito que Chernobyl, não tem ninguém morando lá, né? Mas eu acredito que em Chernobyl, se tivesse, ia ter esses problemas. Então, você pode ter o acúmulo da radiação como, né, uma coisa que acumula, ou você pode ter o problema da mutação ser transmitida, uma mutação causada pela radiação. E no caso também lá de novo do Césio 137 que aconteceu lá em Goiás, eu li a respeito um pouco que os contaminados tinham que tomar uma substância que eu me saiba, que eu me lembre, se chama azul da Prússia, alguma coisa do tipo, que falava que era uma substância que retirava essas poeiras radioativas para as pessoas eliminavam justamente nas fezes, na urina. Como é que isso aí é possível?
É uma substância, o iodo que faz esse papel também. Até eu acho que, não sei se esse azul da Prússia aí não é feito com base em iodo. Não vou mentir para você, não tenho certeza, mas acredito que possa ter uma relação ali. É, ele vai catalisar, ele vai absorver, ele vai agir como, entre aspas, bem aspas, que a gente tá falando de radiação, ele vai agir como uma esponja que quando ele passa pelo teu sistema digestivo, teu sistema urinário, ele vai catalisar, ele vai pegar um pouco dessa radiação, ele vai absorver um pouco dessa radiação. O problema é que no caso do Césio, teve gente que comeu e depois urinou em postes e o pessoal foi ver, fazer a medição nos postes, o poste estava radioativo. Tiveram que trocar o poste. Então você não pode, vou ali, tô com suspeito de radiação, vou ali no banheiro rapidinho e já volto. Se você jogar no sistema de água, o sistema de água vai ser tratado e você vai estar contaminando o sistema todo. Então tem que ser em situações específicas, hospitalizados, para poder ter todo o tratamento depois desse resíduo, que esse resíduo fica radioativo. Você está puxando a radiação do teu organismo por resíduo. Claro, uma intensidade bem menor, mas a gente está falando de radiação, né? Então não dá para brincar. Sim, sim, porque o que se tornou, o que entrou em contato ficou radioativo. Que nem eu falei, o cara fez xixi no poste. O poste ficou radioativo. Não vai ficar um poste verde emitindo luz, não é isso. Mas ele está emitindo uma radiação. Então ele se torna radioativo durante um tempo. É, pra você ver a irresponsabilidade da situação. Né? É só porque era uma pedrinha verde brilhosa que parecia uma coisa tão bonitinha, né? E é o que deu. Então, Afonso, essas foram as perguntas que eu pelo menos consegui achar. Rodrigo, você tem mais alguma pergunta? Beleza? Não. Não? Então acho que essas foram as perguntas, Afonso. Obrigado. Beleza, gurizada. Obrigado, Precisando dar um professor. grito aí. É nóis.